seja o teu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus o coração dela esteja disponível a cada palavra que o Senhor falar, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito roubador da palavra, Pai. Todo espírito, Pai, que está tentando reter, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Conduz ela no que ela vai falar, Pai. Que ela esteja em alinhamento na tua palavra, Pai. Que ela esteja cada vez mais, Pai, na fenda da tua rocha. Que os olhos dela, Pai, se volte para somente para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, gente. Boa tarde, vocês estão bem? Ixi, nem parece culto de adolescente, né? Vocês estão bem? Eu tô com a voz um pouquinho rouca, porque eu tava com a garganta inflamada, mas já estou melhorando. Se falhar, vocês já sabem, certo? Ai, gente, eu gosto quando vocês interagem comigo durante o culto, certo? Tá bom? Antes de começar a palavra, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Quem é que me conhece? Muita gente me conhece, mas tem muita carinha que eu não conheço aí. Então, como vocês sabem, meu nome é Laís. Mas às vezes vocês me conhecem aqui da igreja, vocês me conhecem do Fire, vocês me conhecem às vezes ministrando. Mas eu queria falar um pouquinho sobre mim. Vocês acham que eu tenho quantos anos? 28, Lipe. 24. Mas, Lipe, tu me deu 28 anos? Lipe, eu tô tão velha assim, é? Olha pra isso. Não velha assim não, gente. Eu tô nova igual a vocês. Pois é, eu tenho 24 anos. E atualmente eu tô cursando psicanálise e teologia, certo? Mas por que eu tô falando de mim? Para que a gente tenha um contato. Minha primeira vez aqui no Startim, né? Então eu preciso estar mais próximo de vocês, então para vocês me conhecerem melhor. E aí eu gosto quando eu tô ministrando que vocês interajam, certo? Então quando eu fizer uma pergunta, vocês respondem. Entendeu? Então vai ser bem melhor assim. E uma outra coisinha também.
Jesus proporcionou para nós. Então, eu queria que vocês me falassem assim, qual é uma das coisas que vocês reconhecem que Jesus proporcionou para vocês hoje? Vamos lá. Que depois que vocês aceitaram a Jesus, vocês começaram a desfrutar. Eu vou falar uma, ter a vida eterna. Qual é outra coisa? Vamos lá, bota aí a cabeça para pensar. O quê? Falem mais alto. O Espírito. Então, quem não é filho não pode desfrutar do Espírito Santo, nem do que ele pode nos proporcionar, os dons. Olha, mais outra coisa que a gente pode desfrutar. Qual é outro corajoso ou corajosa que vai falar aí outra coisa? A alegria plena. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Só um minutinho, Bia. Então, a gente vai percebendo que o quê? Que a gente tem uma alegria que é diferente da alegria que o mundo dá. Pode falar agora, Bia. Fale aí, pode falar. Exatamente. Então, a gente vai percebendo isso. Eu não te cortei não, viu, Bia? Porque senão eu perco minha linha de raciocínio. Qual é outra coisa? Vamos lá. Vocês não estão lendo Bíblia, não, é? Bora lá, a gente falou vida eterna, vida em abundância. Olha aí, nem todo mundo tem uma vida em abundância. E aí eu listei algumas coisas que a gente pode desfrutar por ser filho. Assim como vocês falaram sobre o Espírito Santo ser guiado por ele, tem a paz. A palavra do Senhor fala que ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Tem a alegria, como Sara falou, a segurança, porque ele é aquele, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, que nos protege, que nos promove segurança. E ele também nos perdoa dos nossos pecados, retirando toda a condenação que o inimigo traz sobre as nossas vidas. Mas o que é que eu quero que vocês entendam de acordo com essas coisas? Se vocês pararem para perceber, nós temos inúmeros motivos que a gente consegue ver que a gente pode desfrutar do poder de ser filho de Deus. Só que a gente só consegue desfrutar daquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue desfrutar. Por exemplo, um filho, o seu pai, ele tem uma herança e aí seu pai falece. Se seu pai não falar para ele que existe uma herança, ele nunca vai conseguir desfrutar dessa herança, certo? Então, para o filho conseguir desfrutar da herança, ele primeiro precisa conhecer. Então, para a gente desfrutar o poder de ser filho de Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É conhecer ao Senhor. Nós precisamos nos derramar em conhecer a palavra do Senhor. Só que aí a gente vai entrar na palavra agora. Eu queria que vocês abrissem lá em Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Amém? Vocês acharam? Vai dizer assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós queremos entregar o controle desse ambiente para Ti, Pai. Deus, eu oro nesse momento que toda dispersão, Senhor, em nome de Jesus, tudo que venha roubar a palavra dos corações dos Teus filhos, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor dê ordem aos anjos ao nosso favor, que esteja aqui sobre este lugar, Pai. Senhor, que essa palavra possa encontrar morada no coração de cada adolescente, de cada jovem que está aqui nesse lugar, Senhor. Que eles sejam ministrados, Senhor Jesus, acerca daquilo que o Senhor quer falar ao coração deles. Em nome de Jesus, amém. Olha que interessante. Aqui no livro de Jeremias, a gente vai ver que o Senhor vai dizer que bendito é o homem que ele está plantado como uma árvore,
junto aos ribeiros. E aí ele vai falando que essa árvore, por estar plantada junto aos ribeiros, ela é uma árvore que tem umas raízes profundas. Então ela não é uma árvore que é fácil de ser retirada, tipo quando a gente passa em um lugar que a gente consegue arrancar, sabe, aquele mato que sai. Então assim, essa árvore ela tem raízes muito mais profundas e aí ela não consegue sair do seu lugar de uma forma tão mais fácil. E aí ele vai continuando que essa árvore também não teme quando chega o calor. Por quê? Porque as suas folhas sempre voltam a viver. E aí ele continua falando que ela também não fica ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Quando a gente olha para a palavra aqui, o que Jesus está querendo nos ensinar é que nós somos semelhantes a essa árvore. Então pense aí, você sendo como essa árvore, que você está plantado junto aos ribeiros. E os ribeiros das águas representam a pessoa de Jesus, porque Jesus é aquele que veio para nos dar a água da vida. Então, o que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que nós precisamos ser árvores que está plantado nele. Por quê? Porque quando nós estamos plantados no Senhor e as nossas raízes começam a ficar profundas, a tendência é que nós vamos o quê? Frutificar, independente da estação. Mas o que é que isso tem a ver com desfrutar o poder de ser filho? Hoje nós vamos aprender com Jesus que para a gente desfrutar algumas coisas na presença do Senhor, nós precisamos trilhar alguns caminhos. Pense comigo, quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos. E como muitos de vocês falaram aqui, nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós começamos a conviver e nos relacionar com Ele. E à medida que a gente vai se relacionando com Ele, a gente percebe que Ele vai transformando a nossa vida. Amém? Então, nosso relacionamento com Jesus, ele tem a tendência de transformar a nossa vida. Só que nosso relacionamento com ele também vai fazer outras coisas. Lá em Mateus, vai falar sobre duas casas. Não sei se vocês lembram dessa palavra. A casa que está estruturada na rocha e a casa que está estruturada na areia. E aí Jesus vai falar que a casa que está estruturada na areia, ela fica firme ou não quando vem a tempestade? Ela não fica firme. Mas a árvore que está estruturada, a casa que está estruturada na rocha, ela permanece firme. E aí a gente vai se lembrar de uma outra passagem que a gente vai ver quando Jesus chega para Pedro e fala que sobre ele edificaria a igreja. E aí a gente vai lembrar que quem é a rocha? Jesus. Jesus, ele é a representação da rocha. Então, com essa passagem que fala da casa que está estruturada sobre a rocha, a gente consegue perceber que Jesus está nos convidando mais uma vez para que a gente tenha fundamento nele. E o que é fundamento? Alguém aqui já observou quando está passando por algumas construções, quando a pessoa tem que cavar bem fundo para colocar aquelas vigas para suportar a estrutura? Essas pilastras aí, ó, são vigas para suportar a estrutura. Só que para essa estrutura ficar de pé, tem que cavar muito fundo. Muito fundo. Quanto mais fundo se cava, maior é a estrutura para suportar coisas mais altas. E o que é que a gente pode aprender com isso? Que para a gente desfrutar o poder de ser filho, nós precisamos levar muito a sério a nossa vida com Deus. Por quê? Porque é a nossa vida com Deus que vai estabelecer alguns fundamentos na nossa fé. E quanto mais a gente cresce para dentro, mais Deus confia coisas grandes nas nossas mãos. Quem aqui quer viver coisas grandes no Senhor? Amém? Aí vocês estão numa fase, né, que eu também já passei, não é muito distante, e que vem tantas coisas na nossa mente. A gente quer conquistar tantas coisas, né? Tem sonhos de faculdade. Quem aqui quer entrar numa faculdade, cursar algum curso específico? Tem sonho de viajar ao mundo. Quem tem aqui sonho de viajar ao mundo? Tem gente que tem sonho, vai falando quais os sonhos de vocês. Tem gente que tem sonho de construir uma família. São tantos sonhos que Deus vai colocando no coração da gente, não é mesmo?
E aí a gente quer o quê? A gente quer conquistar esses sonhos, porque a gente quer desfrutar daquilo que a gente tem como objetivo, certo? Só que vocês percebem que para a gente desfrutar disso, para a gente entrar na faculdade, a gente tem que fazer o quê? Estudar. Para a gente construir uma família, a gente tem que fazer o quê? Obedecer os princípios do Senhor. Então a gente percebe que para o sonho que a gente quer, a gente não pode andar de qualquer jeito. E quando a gente fala sobre desfrutar o poder de ser filho, nós não podemos andar de qualquer jeito na presença do Senhor. Sabe, um dos maiores problemas da nossa geração, e eu falo isso no geral, sabe qual é um dos maiores problemas? São jovens e adolescentes que querem viver como acham que convém e não querem obedecer ao Senhor. Um dos maiores problemas da nossa geração não é a falta de conhecimento, porque nós somos a era da informação. Nós temos a informação na nossa mão e um estalar de dedos. Um dos maiores problemas da nossa geração é a obediência ao Senhor. E quando a gente fala sobre essa árvore que tem uma estrutura profunda em Deus, é uma árvore que ela consegue obedecer a tudo quanto Deus vai falando ao seu coração. Então, no versículo 7, quando vai falando assim, o termo bendito é o homem, que ele é semelhante a uma árvore. A gente vai perceber que essa referência vai ser uma das referências que também aponta para o salmista. Quando os Salmos, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: é como árvore plantada à beira de correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O que é que a gente precisa entender com desfrutar o poder de ser filho? É que nós não precisamos nos esforçar para desfrutar o que Deus tem para a gente. Por exemplo, quando a gente fala sobre salvação, aceitar a Jesus, nós precisamos crer e confessar com a boca. Amém? Nós não precisamos fazer promessas, nós não precisamos esforçar. Por quê? Porque a gente entende que o sacrifício já foi pago por Jesus. Então, nós agora só vamos desfrutar. E o intuito dessa série é justamente vocês entenderem que vocês não precisam fazer esforços para desfrutar daquilo que o Senhor está querendo proporcionar para vocês. Vocês precisam tão somente ter um coração obediente ao Senhor. Nós vamos perceber nessa tarde que, apesar de Deus olhar para a gente e falar assim, que Ele nos abençoaria com toda sorte de bênção. Então, tudo está disponível para nós. Nós vamos perceber que não é de qualquer forma que a gente desfruta as coisas. Que não é de qualquer forma que a gente consegue desfrutar dessas bênçãos que o Senhor está falando para nós. E aí, quando ele fala sobre essa questão de estar plantada, ela vai falar sobre algo que está muito estabelecido em uma estrutura. Então, a planta, quando ela está muito bem plantada, ela está bem fundamentada. E aí a gente fala sobre o crescer para dentro. Esse tipo de árvore que a gente está vendo aqui é uma árvore que ela tem raízes muito profundas. Eu não sei se vocês já viram quando a gente passa naquelas calçadas que as raízes das árvores já estão saindo e já estão tomando espaços em outros lugares. Porque árvores de grande porte precisam ter raízes muito profundas. O que é que isso tem a ver conosco? Vocês são a geração que Deus quer usar nesse tempo. Amém? Eu creio que vocês querem ser usados pelo Senhor. E vocês têm algo que Deus quer entregar muito grande nas mãos de vocês. Deus quer levantar profetas. Deus quer levantar evangelistas. Deus quer levantar pastores. Deus quer levantar homens e mulheres de negócios, mas que sejam aqueles que são filhos de Deus. Deus quer confiar coisas grandes. Mas pense comigo, Deus não pode confiar coisas grandes a quem tem raízes que não são profundas. Deus só confia coisas grandes a quem tem raízes profundas. Mas como é que a gente pode fazer com que nossa vida tenha raízes profundas em Deus? Nós precisamos começar a crescer para dentro. Como assim? Existe algo na nossa geração que é muito, 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 assim, que eu posso dizer,
forte, que é a visibilidade. Todo mundo quer ser visto, gente. Aquele que acha, não, eu não quero. Todo mundo quer ser visto. Dentro de nós, todo ser humano tem uma necessidade de ser notado. Por quê? Porque Deus nos criou para esse lugar. Só que o problema é quando nós utilizamos essa necessidade da forma errada. Então, quando a gente olha para os lugares que Deus quer nos colocar, muitas vezes a gente está olhando aonde Deus quer nos levar, mas a gente não consegue olhar para o processo que nós vamos trilhar no meio do caminho. Então, a gente percebe que para sermos árvores com raízes profundas em Deus, nós precisamos respeitar os processos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus vai falando ao nosso coração. E como começa o princípio da obediência? Na nossa casa. Se a gente não consegue obedecer à voz dos nossos pais, nós não vamos conseguir obedecer à voz de Deus. Se você tem sido rebelde em casa e acha que está sendo obediente a Deus, você já está ferindo o coração do Senhor. Se você não consegue ouvir aquilo que os seus pais estão falando, e muitas vezes que você vai ficar chateado, e você não consegue dizer, tudo bem, meu pai, eu acato isso que o Senhor está falando, você já está ferindo o coração do Senhor e já está comprometendo o processo. Então, o nosso lugar de maior estabelecimento das nossas raízes começa dentro da nossa casa. Sejais obedientes aos pais de vocês. Sejam obedientes aos líderes de vocês. Érica e Rodrigo estão aqui. Eles são líderes de vocês, certo? E muitas vezes, Érica e Rodrigo vai tomar decisões que não vão ser agradáveis a vocês. Só que aí, às vezes, a gente não quer o quê? Obedecer. Porque a gente acha que a gente já sabe. Porque a gente acha que a nossa vida com Deus já nos ensinou tudo. E sabe, queridos, uma das coisas que Deus mais se agrada é um coração obediente. E a obediência não é sobre quem você acha que você deve obedecer, mas é sobre você obedecer quem é liderança sobre a sua vida. Então, existe um caminho para a gente desfrutar algumas coisas na presença do Senhor. E esse caminho começa com o coração de obediência. A gente tem vivido um tempo muito profético, certo? A nossa nação está vivendo um tempo muito profético. E dentro desse tempo profético, nós temos visto Deus derramar muito poder do Espírito. A maioria de vocês flui nos dons. A maioria de vocês são batizados no Espírito Santo. E isso é muito importante. Isso é muito bom, porque Deus ele quer usar jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Deus ele quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos nos encher da presença do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que não adianta nós falarmos em línguas. Não adianta nós profetizarmos, não adianta nós entregarmos palavras ao nosso irmão, se nós temos desobedecido ao Senhor. Não adianta nosso coração querer provar dos moveres do Espírito, que é muito bom. É muito bom quando a presença de Deus vem e nos pega de uma forma diferente. É muito bom quando a presença de Deus faz a gente chorar. É muito bom quando Deus libera uma palavra para nós. É muito bom quando a gente começa a fluir em línguas. Isso é muito bom e é muito importante. Amém? Isso é muito importante. Só que às vezes nós olhamos como se só isso fosse importante. Nós olhamos como se só fosse importante eu buscar aquilo que é espiritual. Mas a obediência é tão espiritual quanto você falar em línguas. Deus nunca vai levantar alguém que tem um coração rebelde, sabia? Deus resiste.
Deus resiste àquele que tem um coração que não é quebrantado na sua presença. E para a gente desfrutar algumas coisas na presença do Senhor, nós não podemos desfrutar de qualquer forma. Porque Deus, ele é nosso Pai de amor. Amém? Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Deus, ele transforma a nossa vida quando nós expomos o nosso coração para ele. Quando nós falamos que nós queremos mudar. Quando nós pedimos perdão por aquilo que nós falhamos. Deus, ele faz tudo isso. Só que você pode ser um filho de Deus que não está desfrutando das bênçãos do Senhor. Sabia? Sabia que você pode viver no reino de Deus sendo um filho, sem desfrutar daquilo que ele tem para você? Você pode viver até recebendo de algumas coisas na presença do Senhor, mas sem desfrutar em plenitude daquilo que o Senhor tem para você. Então o Senhor tem uma vasta variedade de bênçãos para entregar sobre a vida de vocês. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Pense aí, vocês comecem a imaginar esse culto aqui lotado de adolescente. Comece a imaginar, vocês fizeram evangelismo hoje de manhã, não foi? Pense aí, vocês aí fazendo evangelismo, e aí começar a entrar por essa porta um monte de gente. Um monte de cadeirante, um monte de pessoas que são cegas, e vocês estarem aqui no mover do Espírito, e Deus começar a usar vocês para tocar e curar essas pessoas. Deus começar a usar vocês para falar palavras proféticas. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, os agnósticos, essas pessoas começarem a ver o Senhor. Pense aí, vocês estarem aqui no louvor e Deus começar a levar vocês a profetizar. E um aviso, Deus levar vocês a liberar uma palavra. Vocês acreditam que isso é possível? Tá parecendo que não. Vocês acreditam que isso é possível? Deus pode fazer isso. Deus pode surpreender vocês de uma forma extraordinária. Deus pode levantar vocês dentro desse ministério sendo uma referência para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Só que pensa comigo, Deus vai contar com filhos obedientes ou filhos desobedientes? Obedientes. E obediência começa quando nós sabemos que nós precisamos alinhar a nossa vida em Deus. A gente vai olhar para o Antigo Testamento e a gente vai ver vários momentos muito importantes que Deus levantou homens e mulheres de Deus para ser voz, para libertar o povo, para levar o povo a um novo nível. E a gente vai observar que antes da nova aliança, para que os pecados fossem perdoados, eles tinham que fazer um sacrifício. Então o sacerdote tinha que entrar em um lugar, como se fosse uma sala. Eles entravam com uma corda. Por quê? Porque eles tinham que ir ali para que pecados fossem perdoados. Só que, para eles entrarem naquele lugar, eles precisavam estar entendendo que eles poderiam voltar vivo ou não. Pense aí, no Antigo Testamento, era a nível de morte. A gente vai ver no Antigo Testamento que pessoas, às vezes, quando subiam no altar do Senhor em pecado, era morto mesmo. E aí vem Jesus. Jesus, ele vem e remove isso, não de uma forma como se Deus ele não julgasse como está na nossa conduta, mas Jesus, ele remove essa sentença de forma física. Então, ninguém mais morre assim em cima do altar. Só que Jesus, ele agora estabelece uma nova aliança. E quando Jesus estabelece uma nova aliança, a gente vai ver que Jesus agora, quando ele morre, o que é que acontece? O véu se rasga de cima para baixo. E quando o véu se rasga, Jesus está dizendo que agora nós podemos ter livre acesso. A palavra do Senhor vai ver isso. A palavra do Senhor vai dizer que nós podemos acessar a sala do trono. Nós cantamos músicas sobre isso. Nos leva à sala do trono, mostra a sua beleza. Então, a gente vai percebendo que quando a gente vai caminhando com Deus, Deus vai nos levando a níveis mais profundos de nos mostrar coisas maiores na sua presença. Só que vocês acham que para acessar um lugar santo e você se deparar com a presença do Senhor, vocês acham que pode entrar lá de qualquer jeito?
Vocês acham que pode entrar lá de qualquer jeito? Vocês acham que vocês podem viver como vocês bem pensam e depois entrar na presença do Senhor como se nada tivesse acontecido? Não podemos. Nós até conseguimos esconder de homens, sabia? Nós conseguimos esconder os erros dos nossos pais. Nós conseguimos esconder os erros dos nossos líderes. Nós conseguimos. Vocês sabem que a gente dá um jeitinho. Nós conseguimos esconder. Mas sabe de quem a gente não consegue esconder? De Deus. Sabia que nós podemos estar sendo aprovados por homens e sendo reprovados por Deus? Deus livre e guarde, isso não vai acontecer, tá, gente? Em nome de Jesus. Mas, pense aí. Eu poderia estar aqui sustentando uma máscara. Eu poderia estar aqui, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas eu poderia ter vindo de casa, feito tantas coisas, ter pecado, ter entrado em uma vida e entrar aqui com a cara mais santa e lavada possível. Vocês iriam perceber? Não. Eu poderia pregar uma palavra top. Vocês iriam receber tanto de Deus. Porque Deus, sabia que quando Deus quer te usar, não tem a ver com você? Sabia? Quando Deus quer te usar, Bia, não tem a ver com você. Quando Deus quer te usar, Esté, não tem a ver com você. Quando Deus quer te usar, Ana, não tem a ver com você. Quando Deus quer me usar, não tem a ver comigo. Quando Deus quer nos usar, tem a ver com alguém que está precisando de uma resposta. Tem a ver com alguém que precisa mudar de vida. A gente vai ver que quando Deus levantou Moisés, a palavra do Senhor vai dizer assim: eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés, por isso eu te levanto como libertador do povo do Egito. Então, tinha a ver com Moisés? Tinha a ver com o clamor de um povo. Todas as vezes que Deus quer lhe usar, não é pelas suas habilidades, não é porque você fala bem, não é porque eu falo bem, não é porque Lenilson grava muito bem na mídia, não é porque Esté está aqui tirando altas fotos, não é porque Sara canta de forma extraordinária, não é porque Ana, Lucas, Isaac toca muito bem, não é porque as meninas estão na intercessão, não é porque você está em UGF dando uma palavra porque você é a melhor pessoa. Não tem a ver com nós. Tem a ver com um povo que tem clamado por socorro lá fora e Deus quer nos levantar como resposta. E nós precisamos guardar o nosso coração nesse lugar. Nós precisamos entender que é tudo sobre Ele. Nós não podemos deixar crescer isso dentro do nosso coração. E isso tem a ver com desfrutar o poder de ser filho. Porque sabia que a gente pode comprometer muitas coisas na presença do Senhor? Saul, quem lembra aqui do rei Saul? Saul foi um homem que é conhecido como homem da sabedoria. A gente vai olhar para Eclesiastes e ver que Saul escreveu e tem tantas palavras de sabedoria. E a gente vai ver que o reinado de Saul ele foi bem sucedido até um certo ponto. Tem um episódio muito interessante que o povo eles estavam indo para uma guerra. E quando eles chegam ali, Deus vai dizer que era para o povo exterminar os seus inimigos, matar os seus inimigos, só que Deus fala assim, não peguem dos despojos. E o que são os despojos? São os restos das coisas que sobraram. Quando tudo está acabado na guerra, que sobram algumas coisas. Deus falou, não peguem nada disso. E aí o que é que Saul faz? Saul diz assim, ele olha para algumas vacas, ele olha para alguns, acho que são campos, algumas coisas assim, que eu não lembro direito a palavra. E aí ele vai dizer assim, mas são vacas gordas. São coisas que dá para a gente aproveitar. E aí Saul ele resolve pegar os despojos, aquilo que sobrou da guerra. E Deus vai dizer que ele foi reprovado. E aí a gente vai ver que Saul começa a cair em muitas coisas.
Saul começa a ser reprovado em muitas coisas pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Saul ele estava até em uma posição de rei, mas por ele desobedecer, ele perdeu a posição dele. Deus, ele não remove os nossos dons. Deus não remove nada que ele nos entrega. Tudo que Deus entregou para você é legítimo, sabia? Os dons, os talentos, tudo que Deus entregou para você, ele não vai tomar. Só que nós podemos perder, nós podemos abrir mão. Sabe quando é que nós podemos abrir mão? Quando nós começamos a desobedecer o coração de Deus. Porque Deus, ele não tem como compactuar com a desobediência. Deus, ele não tem como continuar levando você a viver coisas extraordinárias com a desobediência. Eu queria 3 voluntários aqui para a gente fazer uma encenação. Não tem gente corajosa aqui, não é? Isso aí, Arthur, venha. Só tem 2. Muito bem, obrigada. 3 voluntários. Por incrível que pareça, cada um deles tem tamanhos diferentes. Né, Arthur? Cada um deles tem tamanhos diferentes. E aqui a gente vai olhar que todos eles são filhos de Deus, certo? E eu queria mais um voluntário. Laurinha, deixa a Laurinha vir. Deixa ela participar. Laurinha, ela só vai representar, tá bom? Ela não é isso. Entende? Laurinha, vem cá, Laurinha, com o Tiago. Laurinha tá aqui, ó, fora. Laurinha é aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus. Laurinha representa, ela não é isso, mas ela tá representando o personagem, tá bom? Ela tá representando aquelas pessoas que têm um coração duro, aquelas pessoas que vocês foram pregar hoje de manhã lá no evangelismo. Só que aí Deus pega e levanta a Lipe. E Lipe começa a ser usado para pregar. Eu vou dar um nome para tu, viu, Laurinha? Para não ficar teu nome. Teu nome vai ser Beatriz, tá bom? Hã? É, bicho, Bia. Não, mas Bia vai entrar em outra coisa. Não, Bia, não tem nada a ver com você. Seu nome... Beatriz, tá bom? Aí Beatriz, ela começa a ser evangelizada por Filipe. E aí Beatriz começa... Ai, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu não quero? E aí, um dia, Beatriz levanta a mão e aceita Jesus. Aí, o que é que acontece? Existem 2 níveis. Beatriz está aqui. Ela é filha de Deus antes de aceitar Jesus? Mas agora ela aceitou Jesus. E aí ela vai para um outro nível. Aí Beatriz se torna o quê? Filha de Deus. Aí Deus começa a falar assim: olha, Beatriz, a partir de agora eu tenho algo para te mostrar. Tem um reino que tem tantas bênçãos para você. Tem um reino que eu tenho tanto para te oferecer. Tem um reino que eu tenho vários dons para te entregar. Eu quero te usar nessa geração. Lá na escola, Beatriz, eu quero te levantar como uma voz profética. Beatriz, lá naquele lugar, eu quero começar a te usar de forma extraordinária. Só que assim, Beatriz, para você desfrutar de tudo isso que eu estou falando, você precisa obedecer algumas instruções que eu vou dar. Aí Beatriz diz, tá bom. Né? Uhum. Isso. Beatriz começa a obedecer. Tá bom? Aplauda a Laurinha, que ela ensinou muito bem. Obrigada. Aí agora, eles vão representar níveis, tá bom? Vamos pensar como se fosse uma escada. Aí agora a gente vai perceber que Beatriz ela vai começar a caminhar com Jesus. E aí Beatriz, ela começa a ir para o primeiro nível. E o primeiro nível dela é onde Ana está. Nesse nível, Beatriz começa a fazer novas amizades. Beatriz começa a buscar ao Senhor. Beatriz começa a servir na igreja. Beatriz foi batizada para servir na igreja. Aí Beatriz começa a estar nesse primeiro nível. E aí, o que acontece? Beatriz entra em um outro nível,
que esse nível, sobe aqui, Arthur, é literalmente um novo nível, e esse nível, Beatriz começa a receber alguns dons. Deus começa a usar a Beatriz para falar em línguas. Deus começa a usar a Beatriz para profetizar. Deus começa a usar a Beatriz para ser um instrumento de Deus, sabia? Onde Beatriz chega, o povo fala assim, Beatriz tem um negócio diferente. Beatriz é diferente de todos aqueles adolescentes daquela sala que falam um monte de porcaria na boca. Beatriz é tão diferente quando na hora do intervalo um monte de gente está conversando coisa que não deve. Beatriz não senta nessas rodas. Porque Beatriz entendeu que para o nível que ela veio, ela não pode se comportar como uma velha criatura. Só que sabe o que é que acontece? Tem muita gente querendo desfrutar dos dons, dos milagres, se comportando como velha criatura. E não há como a gente desfrutar as coisas no reino de Deus se nós não entendemos que a cada nível que damos na presença do Senhor, Deus nos dá novas responsabilidades. E às vezes a gente fica assim, confesso que até eu falo, oh Deus, tem hora que eu não queria ter tanta responsabilidade, ser criança é tão bom, não precisa se preocupar com nada. Só que nós precisamos nos sentir privilegiados. É um privilégio para você que serve chegar mais cedo, sabia? É um privilégio para você que poderia estar em qualquer outro lugar e escolheu estar aqui no culto hoje, sabia? É um privilégio para você que quando os seus líderes mandam jejuar e você obedece, sabia? É um privilégio para você, quando o seu líder fala assim, hoje eu vou precisar de que você faça isso, e você obedece. Isso é um privilégio. Só que às vezes nós estamos olhando para as responsabilidades que o Senhor está entregando nas nossas mãos, como se fosse um saco. E a gente começa a fazer birra. A gente começa a falar assim, vixe, eu não queria que fosse assim. Vixe, eu não queria ir para a igreja hoje. Vixe, hoje eu não queria servir. Era tão bom eu estar em casa. Era tão bom eu estar dando um rolê com aquele amiguinho lá do mundo. Vixe, tem uma festa no colégio que todo mundo vai, menos eu. Sabe, gente, a gente não pode querer desfrutar um novo nível se comportando como uma velha criatura. Deus quer dar responsabilidades para vocês, amém? Vocês querem receber novas responsabilidades? Então se sintam privilegiados por isso. E aí Arthur está representando esse nível, cheio do Espírito Santo. Quando Arthur começa a falar de Jesus. Beatriz, né? Tá eu confundindo tudo, tá vendo, gente? Arthur representa o nível. Mas Beatriz começa a falar de Jesus. Parece que é poder que sai da boca dela, que as pessoas começam a chorar. Deus começa a fazer umas revelações assim, sabe? Aí tem hora que uma pessoa diz que está doente, Beatriz vai lá, onde é? Toca, aí a pessoa fala, nossa, eu senti um alívio agora. Deus começa a usar a Beatriz. Aí Beatriz começa a viver em obediência. Beatriz, mesmo quando ela não quer, ela vem para a casa do Senhor. Isso não é encomendado não, viu, gente? Alguém vai entender aqui. Eu não conversei nada assim, viu? Se alguém se identificar. Vai, a gente vai falando o que Deus está mandando. Beatriz começa... Vamos lá. Não, Bia, não é você. Tem muitas Beatriz no mundo. Amém? Você é totalmente diferente. Deus vai lhe usar de forma poderosa, que você vai continuar obedecendo ao Senhor. Amém? Você é um instrumento de Deus. E aí, Beatriz, ela começa a obedecer ao Senhor. Mesmo quando ela não quer, mesmo quando ela está triste. Porque tem dia que a gente não está muito bem, né? Tem dia que a gente está mais triste, é normal. Tem dia que a gente não está com aquele ânimo todo para tocar, né, não, Ana? Tem dia que a gente está mais para baixo, e é normal. Só que aí, Beatriz, ela percebe que as responsabilidades que Deus entregou na mão dela, ela disse sim para o Senhor. E aí ela começa a dizer, Deus, eu vou te obedecer.
E aí, Beatriz sobe para um outro nível. Vai para o segundo degrau. Sobe para um outro nível. E aí, qual é esse nível? Deus começa a falar sobre o futuro de Beatriz, que Deus vai levantar ela como uma profeta para as nações. Aí Deus começa, Beatriz já está crescendo, crescendo, crescendo. Deus pede para ela tirar o passaporte. Deus começa a fazer conexões com ela. Beatriz começa a viajar o mundo pregando. Beatriz começa a ser conhecida. Mas Beatriz está sendo conhecida porque ela sabe fazer ou porque ela começou a estabelecer fundamento em obediência a cada nível? A obediência. As raízes profundas da árvore que a gente falou, vem quando a gente começa a obedecer cada nível, a gente vai dando fundamento. E aí, quanto mais fundamento para dentro, mais coisas grandes Deus entrega nas nossas mãos. Só que pode acontecer de essa menina, ela chegar em um nível tão alto, e aí ela feriu o coração de Deus. E aí, quando ela fere o coração de Deus, Beatriz começa a cair de nível. Beatriz deixou de ser filha? Não. Ela pediu perdão ao Senhor, ela se reconciliou. Só que Beatriz, ela vai ter que fazer um processo de reconstrução para voltar tudo de novo e Deus ir confiando novamente as coisas a ela. O que é que o Senhor quer falar ao nosso coração? Mais vale uma obediência do que a gente perder o poder de ser filho de Deus. Mais vale uma obediência hoje, desfrutarmos de coisas extraordinárias na presença do Senhor, do que nós perdemos o poder de ser filho de Deus. Amém? Aplauda pela vida dos... Então, com essa ilustração, eu quero que vocês entendam... O louvor pode já vir subindo, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês é a geração que Deus quer contar nesse tempo. Que vocês são os futuros homens e mulheres de Deus que o Senhor vai confiar coisas grandes para vocês desfrutarem disso na presença do Senhor. Só que tem um caminho que a gente precisa trilhar. E esse caminho é um caminho da obediência. E aí eu queria, para a gente chegar para o fim, abrir-se lá em Deuteronômio, capítulo 28. Abram aí. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 até o versículo 6. Olha o que vai dizer. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha que palavra. Deus está falando aqui, ó. Se vocês obedecerem ao Senhor, Ele vai colocar vocês em lugares altos. Ele vai levar vocês para estar acima. Deus, Ele vai falar que Ele nos fez como cabeça e não cauda. Mas Deus, Ele vai falar... Pede paciência. Deus, Ele vai falar que Ele quer nos levar para um lugar alto. E olha o que o versículo vai continuar dizendo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados com tudo o que fizerem. O finalzinho desses versículos a gente vai ver sobre as bênçãos que o Senhor vai entregar.
Só que o início vai falar de uma condição: se vocês obedecerem. Para a gente desfrutar o poder de ser filho, nada nos impede, a não ser a desobediência. Para a gente desfrutar esse lugar do Filho de Deus, que ele se move pelas bênçãos que o Senhor nos entrega, que ele nos traz prosperidade, que ele confia a nós sonhos grandes, o que nos leva a trilhar esse caminho de desfrutar é a obediência. E lá no início, lembra que eu falei do significado da palavra desfrutar, que fala sobre fruto? E a gente leu sobre a árvore. Toda árvore, de forma natural, ela vai produzir frutos. Você, como filho de Deus, foi chamado para frutificar. Você, como filha de Deus, foi chamado para gerar discípulos. Você foi chamado para ser diferente, para ser uma árvore que produz frutos na presença do Senhor. E você não precisa fazer esforço, porque a árvore ela não precisa se esforçar para frutificar. A árvore, naturalmente, ela foi feita para produzir frutos. No seu DNA de filho de Deus, você também tem o DNA da frutificação. E nesse tempo o Senhor quer te chamar para frutificação. Nesse tempo Deus quer lhe chamar para você acessar um novo nível na presença do Senhor. Talvez esse novo nível na presença de Deus não vai vir com novas línguas, mas vai vir com um coração muito mais obediente e contrito ao Senhor. E eu queria convidar vocês a ficarem de pé nesse momento. Eu poderia chamar vocês aqui à frente, mas o Senhor não me direciona para isso. Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos e colocarem a mão no seu coração. E agora a gente vai fazer uma autoanálise, certo? Pensa aí como é que está a sua vida. Pensa aí como é que você está como um filho dos seus pais, se você tem agradado o coração dos seus pais. Pensa aí como é que você está na escola. Pensa aí como é que você está levando sua vida na igreja. Deus tem se agradado das coisas que você tem feito como filho de Deus? Se não tem agradado, esse é o momento de você abrir seu coração para o Senhor. De você falar para Ele que você quer um novo nível na presença dEle. E esse novo nível é que você seja obediente, para que você se torne uma árvore com raízes muito mais profundas no Senhor. E nesse momento eu vou orar por você. Eu queria que você também falasse com o Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Deus, eu quero te apresentar a vida de cada um deles, Senhor Jesus. Deus,